Histórias Nossas Histórias, esse é mais um Storycast. Lembrando que esse programa é um oferecimento Chica da Silva, lugar perfeito para você comer várias porções, tomar uma gelada. A Eco Brasil, o centro de reparação automotivo mais completo da cidade. Apple Case, o lugar certo para você trocar o seu iPhone. E também Grupo Futuro, a melhor gestão em saúde do Brasil. Hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial. Ela é psicóloga. Seja bem-vinda, Vanessa Pascoal. Muito obrigada, Jair. Obrigada, equipe. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Você que está sofrendo por amor, está com problema de relacionamento, hoje a gente vai descobrir algumas coisas aqui. Que eu estou muito curioso para perguntar algumas coisas para ela aí sobre a mulher. Por que não sobre o homem também? E eu tenho certeza que ela vai conseguir nos ajudar sobre Vamos tentar. isso. Vanessa, Vamos lá. Primeiro de tudo, já que esse podcast é um podcast feito para contar boas histórias, psicologia sempre foi a sua opção? Não. Ou não? Não, eu acho que na época que eu era adolescente, eu acho que eu passei por várias transições. Quando a gente era pequena, eu brincava, né, no caso de dentista, de médico. Quando eu era adolescente, eu optei. Na época, meu pai tinha sítio, plantações em Paraíso, né? Porque a minha cidade, né, de infância era Paraíso. E eu pensei em fazer agronomia. Não tem nada a ver comigo, nem muito de terra eu curto, mas assim, pensei, acabou não dando certo. E foi nessa fase que eu acabei perdendo meu pai. E aí eu acabei optando em ficar próximo da minha mãe e ficar aqui pela região e acabei fazendo psicologia. Mas eu sempre gostei de ajudar muito as pessoas, né? Do ouvir muito o outro, do dar conselho. E eu fui me descobrindo mesmo durante o curso de psicologia. Legal. E na faculdade, você já se apaixonou por alguma matéria específica ou não? Demorou para isso acontecer? Demorou para acontecer. Foi pro quarto, quinto ano. Foi onde eu descobri a psicopatologia que eu gostava muito. O que eu não gostava, em hipótese alguma, foi filosofia. Nossa, eu já amo filosofia. Tentei, né? Mas assim, né, enfim. E N outras, porque psicologia tem estatística, tem umas matérias que é meio fora da casinha, mas tudo bem. Mas psicopatologia, gostei muito. E no quinto ano, né, onde a gente acaba indo para as abordagens, nas linhas, né, que a gente escolhe no último ano da faculdade. Quando você começou a atender como psicóloga? Jair, eu fiquei um ano após o ano de formada. Eu não trabalhei no ano seguinte da minha formatura e fiz um ano de especialização. Então aí eu procurei uma faculdade, uma universidade em São Paulo e fiz especialização na USP por um ano, né, e com especialização na abordagem que hoje eu trabalho, que é a comportamental cognitiva. Legal. E você atende há quantos anos em Catanduva? Eu não vou perguntar a sua idade, então vou perguntar quanto tempo faz você atende. Não tenho problema quanto a idade. Você sabe que eu vim calculando. Eu falei, se ele perguntar, eu vou ter que falar uma data. Deixa eu lembrar. Eu atendo já há 25 anos. Caramba. Sou formada há 25 anos. Obviamente não perguntaria a idade dela, mas você já todo mundo já sabe. Já sabe. Vanessa, 25 anos. E você se encontrou nessa área, né? Muito. É perceptível isso. Muito. Ô Jair, eu adoro trabalhar, tanto que para quem me conhece, o pessoal que eu já atendo há muito tempo, eu atendo demais, eu atendo até à noite. Se eu puder, eu atendo, eu vou abrindo horário, né? Eu teve uma época na clínica que a nossa secretária, uma vez ela me pegou no meio da tarde, eram umas 4 horas, eu encostada assim com a barriga na pia da cozinha, comendo. Ela falou, Vanessa, ela falou assim, você parou para almoçar? Eu falei, eu não tive tempo, né? Porque assim, eu engatava uma pessoa atrás da outra, e quem me pedia, eu estava sempre disposta a atender, diferente do horário. Então eu perdi o horário de almoço para estar atendendo as pessoas. E você acredita hoje que você vive 100% o seu propósito? Muito. Vamos por um 101? 101%? Acho que sim. E a queixa mais frequente que você tem é sobre relacionamentos? Muito. Entramos onde vocês queriam, né, seus pilantras? Primeira queixa porque foi relacionamento. Quando eu disse que eu receberia aqui uma psicóloga que é especialista em relacionamento,
se você viu tanto de pergunta de pessoas, só que não fala que foi eu que perguntei. Então hoje a gente vai ter tudo. Essas perguntas aqui. Pode perguntar tudo. Ok? Vanessa, a primeira resposta, a primeira pergunta que eu queria te fazer, né, é uma pergunta de uma amiga. Ela tá com uma pessoa há muitos e muitos anos e essa pessoa não quer dar o próximo passo, né? Ela não quer casar, ou seja... Tá. E ela percebe que a acomodação tomou conta deles. Então ela perguntou assim: por favor, pergunta pra mim se pode ser um sinal pra sair fora, porque a pessoa realmente não quer viver uma vida, né? Ou então é apenas acomodação. O primeiro sinal é ele é acomodado. Sim. Então esse já é um problema que ela vai ter que lidar aí pro resto da vida. Ok? Mas uma das coisas legais, o Jair, que eu falo sempre para as pessoas, é procurar dialogar com o parceiro. Então, se ela tem um propósito de vida, que é um propósito... E para a mulher, muitas vezes, né, o nosso tempo, a gente precisa correr um pouquinho mais do que o homem. Então, se ela tem um propósito de casar, de repente ela já está nesse relacionamento há um bom tempo, é ser sincera com o parceiro. Nós estamos juntos há um bom tempo. 8 anos. 8 anos. Tenho o propósito de casar, né, é o que eu quero para a minha vida. E aí? Né, o que você busca, o que você espera? Né, então, até quando nós vamos continuar namorando? Porque se for o propósito dos dois, ok. Né, eu tive casais já que eu atendo que estão juntos há mais de 10. Né, e agora que estão formando uma vida, se casando e indo morar juntos. Mas a gente tem casais também que estão juntos há 1 ano. Então, isso vai depender da vontade dela, do que ela quer para a vida dela. Agora, essa questão dele ser acomodado, então, assim, do esperar, isso vai ser para casar, isso vai ser, pode ser para ter filho, isso pode ser para N coisas dentro do casamento também. Mas não significa que você tenha que abandonar o seu namorado, noivo, não sei. Tá? É o sentar e conversar. Eu acho que hoje em dia, também, já engatando na pergunta dela, uma das maiores dificuldades no relacionamento é a falta de um diálogo aberto, é a falta de uma comunicação assertiva. É o que gera os maiores problemas nos relacionamentos. Você acha que tudo passa pela comunicação, então? Tudo. O que não está legal no relacionamento, é aquilo que incomoda no parceiro, porque normalmente a gente vem de famílias diferentes, de culturas diferentes, aprendizados diferentes, educação. Eu falo que quando a gente se propõe a se casar, a gente leva tudo aquilo para a vida do casal. E é bacana a gente dizer o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que está legal, o que não está. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, né, com um cliente meu, um senhor, e ele estava comentando comigo que, por exemplo, ele e a esposa, 15 dias sem trocar uma palavra um com o outro. E eles chegaram a um ponto do relacionamento que, por exemplo, ele deixa o copo em cima da pia, ela briga com ele porque o copo tem que estar dentro da pia. E ele me disse assim: Vanessa, isso está me gerando uma ansiedade tão grande. Ele falou assim, que tudo que eu vou fazer dentro de casa, eu já fico tenso porque eu fico imaginando ela vindo, né, buzinar na minha orelha. Ele falou assim, então eu já fico imaginando assim, o que ela vai falar, né? Então eu falo que a comunicação, e eu perguntei, falei, mas vocês não sentam, não conversam? Eu fico né, protelando e não converso. Deixo a conversa de lado e vai empurrando com a barriga. Né? E isso vão se passando anos. Então, a conversa é essencial em qualquer relacionamento de trabalho. Né? Eu faço uma comparação, eu digo que casamento e relacionamento é como uma empresa, Jair. Vamos imaginar aqui a sua empresa. Se você acha que em algum setor aqui da sua empresa ele está com algum problema, o que você faria? Tentaria, né, corrigir esse problema no setor que está mencionado. Se você não corrige, o que acontece com a empresa? Afunda. Isso. Casamento e relação é a mesma coisa. Então eu falo que se a gente está com um problema em determinada área, em algum determinado momento da vida, eu tenho que sentar com meu parceiro e conversar. Por isso que a conversa ela é essencial. Falei, porque se vocês não conversam, eu vou deixando o negócio se estender, o relacionamento ele acaba. Legal, Vanessa. E assim, né, eu vejo que você fala muito sobre isso, sobre
dependência emocional, principalmente, né? E eu tenho visto muitos casos aí próximos a mim de casamento de anos, né, acabar e enfim. Mas geralmente não acaba naquele momento, né? Geralmente já vem fadado ao fracasso. E por que você acha que hoje, né, depois acho que a nossa geração principalmente, né, a geração dos nossos pais, eu acho que eles tinham uma paciência a mais para lidar com o relacionamento, apesar que eles são a geração do divórcio, né? Foi a geração que o divórcio começou a ser mais difundido aí. Mas por que você acha que antigamente as pessoas tinham mais paciência para lidar com os outros? Você acha que é muito pela tecnologia, pela facilidade? Eu ia dizer que talvez naquela época nós tínhamos, né, muito menos estímulos do que nós temos hoje. Sim. Então hoje, em qualquer lugar que você vai, né, você sai, você vai para um restaurante e você vê o casal sentado com o telefone na mão. É muito difícil ter trocas. E em casa é a mesma coisa. Você percebe, esse senhor até ele comentou comigo, ele falou assim: Vanessa, eu chego em casa, né, minha esposa vai para o quarto e eu fico para a sala assistindo televisão. Então hoje esse serviço de tecnologia, né, do que a gente tem disponível para a gente é muito grande. Então a gente acaba muitas vezes aderindo mais a isso do que ter esse próprio convívio dentro de casa. Sentar, conversar, dialogar como foi o dia. Isso é muito raro hoje em dia existir dentro de uma família. E acho que a falta de comunicação, pelo que você está falando, acho que é a principal vilã de tudo isso, né? Porque se o casal não conversa, não tem como resolver obviamente o problema. Não tem como resolver o problema, tá? Uma dúvida que eu sempre tive, né? Eu percebo isso nesses poucos anos de experiência que eu tenho de vida. Mas quando você está com um problema financeiro, aquilo te afeta, né? Mas não te afeta assim a ponto de você, nossa, né, não tenho o que fazer. Você está com um problema de relacionamento de amizade, aquilo te afeta, mas não tanto, né? Está com um problema familiar, te afeta, mas não tanto. Por que um relacionamento, quando você gosta de alguém, aquilo parece que vai te matar? Entendeu? Aquela dor que você está sentindo pelo problema, por não estar sendo correspondido, por estar sendo deixado, é a única área que eu acho, pela minha experiência, que afeta em todas as outras áreas. Por que você acha que isso acontece? Primeiro que muitas vezes eu brinco e eu falo que quando você tem casos de dependência, eu uso até o termo dizendo que é como se o dependente emocional fosse um dependente químico. Sim. Né? Então eu falo que a pessoa em questão, né, o outro, é como se fosse uma droga. Né? E a gente se sente na necessidade daquilo. E muito já está relacionado à vivência, à história de vida da pessoa. Porque assim, eu que atendo muito esse tipo de situação, eu vejo que tem pessoas que sofrem demais pela perda do outro e tem pessoas que lidam de uma forma mais tranquila. Então assim, terminou o relacionamento, ok, vida que segue, vamos partir. Mas isso precisa de um alto grau de autoconhecimento e maturidade. Então, eu acho que pelo que você disse, isso está mais ligado à dependência emocional. Sim. Entendi. História de vida mesmo, né? Porque se você tem uma história de vida no qual você sofreu muito abandono, família te deixou, né? Pai foi embora, acontece muito isso. Então, muitas vezes você se apega muito a alguém, né? E você acredita que sem aquela pessoa eu não vou conseguir fazer nada. Te dou um exemplo. Esse senhor, ele disse assim pra mim, ele falou assim, eu até penso em me separar. Eu penso em N situações, só que o nosso trabalho não está direcionado, o meu trabalho com ele não está direcionado a relacionamento. Então, assim, ele tem um outro transtorno. E ele disse assim pra mim, como é que eu vou fazer as contas de casa depois? Sem ela. Nossa. As contas de casa. Tá? Falei, pelo amor de Deus, eu falei, meu senhor, eu te ajudo a fazer as contas de casa. Eu falei, senhor, fica tranquilo. Eu falei, que conta de casa? Eu falei, que conta de casa? Eu falei, senhor, tem uma empresa? Eu falei, você está falando de conta de casa, água, luz, telefone? Eu falei, só. A gente paga a conta de casa. A gente faz a planilha. Falei, a gente faz a planilha. Eu falei, a gente não precisa da sua esposa para estar fazendo a planilha pelo senhor. Então, assim, para a gente ver que, assim, existem casos realmente que são mais complicados. Por quê? Porque além do problema no relacionamento, eu tenho um problema, né, de um quadro de transtorno de ansiedade. Entendi. Hoje,
depois da pandemia, principalmente, acho que aumentou muitos casos de depressão e ansiedade. Demais. Né? E, Vanessa, aqui a gente é muito prático, né? A gente não fala o termo técnico e nem pede para que você fale o termo técnico aqui também, porque isso não interessa para a tua audiência e para a minha também. Mas se você pudesse dar um conselho para aquelas pessoas que ainda não conseguem passar por terapia, por preconceito, né? Ou por questões financeiras, para você direcionar para o SUS uma terapia, hoje em dia demora muito. Para essas pessoas que estão nessa fase, que estão com esses sintomas de depressão, ansiedade, o que essas pessoas podem fazer? Jair, eu tenho muitas pessoas que perguntam isso para mim pelo Instagram. Que gostariam de começar, mas não têm condições, sabe? Então, assim, o que eu indico? Procurar ouvir podcast, porque é uma alternativa, ler muito a respeito de autoconhecimento, dessa questão que a gente busca de, quando eu falo autoconhecimento, isso inclui autoestima, amor próprio, autorrespeito. E eu falo que tudo isso é o que consegue, todos esses detalhes é o que vai te formar para a vida, é o que vai fazer você lidar com as dificuldades, relacionamento, financeiro e por aí vai. Principalmente relacionamento. Mas a partir do momento que você sai em busca de algo, eu falo que esse já é o primeiro caminho, o primeiro passo para você conseguir essa mudança. Então a mudança está também em quem quer mudar. Claro. Né? Nada muda se a gente não mudar. Não. Ok. Bom, lembrei de mais uma pergunta, né? Que eu até abri uma caixinha depois lá. E nessa caixinha foi perguntado o seguinte, né? Que a gente sabe que problemas de relacionamento existem em todos os relacionamentos, né? Mas quando tem um problema de confiança, principalmente, né? Como lidar com a desconfiança, né? Provavelmente essa pessoa já foi traída, né? Então, isso é muito difícil. É uma pergunta difícil, mas eu preciso te fazer. A desconfiança, como lidar com ela? É muito difícil. Lidar com a desconfiança requer um trabalho contínuo. É algo que você deve trabalhar continuamente. E é algo, Jair, que se você não consegue lidar, eu falo que é melhor muitas vezes a gente recuar da relação, mesmo a gente gostando demais, do que a gente viver o sofrimento, porque é um sofrimento contínuo. Agora, existe o fato do outro, da pessoa em questão, porque assim, eu tenho casos que a pessoa, ela traiu e ela continua dando indícios e deixando o relacionamento mais inseguro. E tem casos também de pessoas que cometem falhas e que se tornam excelentes parceiros, excelentes maridos. Estou falando, todo caso é um caso. Mas se a pessoa desconfia, novamente a comunicação. Expor para o parceiro ou para parceiro como se sente com relação a algumas situações do dia. Porque se a pessoa ainda desconfia, significa que algo ainda que o outro faz incomoda. Nossa. É que a pessoa, ela pode ficar meio paranoica. Tá muito paranoica. Eu atendi um caso, uma coisa que eu falo, eu vou lembrando. Eu atendi um caso uma vez que eu estava fazendo um atendimento online e a hora que eu abri a câmera, a minha cliente dentro do carro. Eu falei, nossa, que legal. O carro hoje está parado, porque sempre as minhas sessões com ela eram no Rio de Janeiro, com o carro em movimento. Então eu falei, nossa, hoje nós estamos com o carro parado. Ela falou assim, eu estou de tocaia. Eu falei, como? Ela falou assim, eu estou de tocaia. Eu falei, e eu vou ficar de tocaia junto? Ela falou assim, sim. Eu falei assim, você está de zoeira comigo? Ela falou, vai falando aí. Ela falou assim, que eu preciso ficar olhando ali, na porta do consultório. Eu falei, você está de brincadeira? Ela falou, não. Eu falei, meu amor, faz quanto tempo você está aí? Tanto tempo. Eu falei, não, vamos embora. Ela falou, não, eu vou ficar até certo horário. Eu falei, e eu vou ficar de tocaia junto? Durante a nossa sessão? Ela falou assim, Ela falou, eu tô nervosa, vai falando comigo porque eu preciso acalmar. Eu falei, ai, pai do céu. Achou alguma coisa? Não. Não encontramos nada. Mas assim, pra você ver o que a paranoia da pessoa faz, porque aí envolve também, o Jair, a ansiedade.
Porque a pessoa, ela cria situações, né? Ela distorce a realidade do que ela vê. A mente de um ansioso é muito difícil. Tá? Então, assim, meu marido me traiu, ok, peguei, vi e tudo mais. Então, o que começa a acontecer? Um exemplo, tô citando casos de situações que eu já trabalhei. Meu marido me traiu, então daí pra frente, toda a situação que assim, o marido pegou o telefone num horário para responder mensagem, né? Se o marido fica um pouco agitado, aí tem, né? Pode ser certeza que aí tem. Então assim, e todo momento que toca o telefone, a própria esposa ou a namorada fica tensa. Então assim, eu falo que para viver assim, ou você tem que passar, aí que tá, a aceitar o que aconteceu e a confiar no parceiro, ou aí é melhor desistir mesmo. Porque se ficar com a pulga atrás da orelha a vida inteira, não vai viver. Você não vive. E você vive uma situação de quadros de ansiedade e realmente desencadeando crise de pânico, que a vida vira um inferno. De total sofrimento. Eu tenho pessoas que já passaram a tomar medicação por questões assim. Vanessa, eu sei que não existe receita pronta, eu sei que tudo é um processo, principalmente a terapia, né? Mas como que uma pessoa sai de uma dependência emocional para um amor próprio? Eu sei que isso demanda tempo, mas se você puder simplificar isso para a gente entender, isso leva tempo, né? Muito, muito. E eu tenho pessoas que assim, por isso que eu te falo que cada pessoa, o Jair, ela vem com uma bagagem diferente. Então eu tenho pessoas que ficam comigo por muito pouco tempo, e tem pessoas que estão comigo já há muito tempo e gostam, né? Tem pessoas que não querem ir embora. Eu quero dar alta e elas querem continuar ali. Porque às vezes o processo é gostoso, né? Tem sempre novas descobertas. Mas esse processo, ele é um processo que não precisa ser lento. Mas eu digo que a partir do momento que você se vê da forma como você é realmente, na forma como às vezes os outros te veem, talvez você vai ser mais feliz. E o principal é ser feliz com você mesmo, independente de quem estiver ao seu lado. Eu falo que a partir do momento que a gente consegue ser feliz com a nossa própria companhia, eu falo assim que nós estamos na metade do caminho. Porque tem muitas pessoas que não conseguem ficar sozinhas, não conseguem ter momentos. Não consigo ficar sozinha, sabe? Tomando um café, ouvindo uma música, sozinha. Isso passa diretamente por traumas que podem ter sido desencadeados ao longo da vida? Pode ser, pode estar associado, mas nem sempre. Nem sempre. Pode ser aquele perfil de pessoa que de repente tinha família muito super protetora, sabe? Estava muito ali em cima. Tem N situações. Normalmente a abordagem que eu trabalho, a comportamental cognitiva, ela é muito focada no aqui e agora, né? Então a gente sempre tenta entender que a dor do cliente está no presente, não deixando de reviver ou de entender o que pode ter gerado isso também pelo passado. Mas normalmente o que acontece é dessa forma. Por isso que eu falo que esse processo de autoconhecimento, de autorrespeito, de você sempre buscar entender o que te falta, é o essencial. Para todo mundo, não é só, mesmo para quem não busca terapia, eu falo que é um processo pelo que eu acho que todos deveriam passar. Fazendo terapia, não fazendo terapia, buscando isso em qualquer outra ferramenta. As pessoas falam para mim, vou fazer tal coisa. Eu falei, faz tudo, meu amor, faz tudo que você tem vontade. Vou fazer constelação. Eu falei, faça. Eu falei, vai te fazer bem? Faz. Outro está lendo carta. Eu falei, lê, filha. Eu falei, lê. Tá te ajudando? Tá te ajudando? Lê. Se descubra, lê. Faz o que você tem vontade. A gente não tem que ser contra, mas é entender se isso pode favorecer ou não. Muitas vezes pode até acabando gerando mais gatilhos de mundo. Eu tenho uma pessoa que ela passa por todas as religiões, problema de relacionamento, mas ela passa por todas as religiões buscando uma resposta, aí ela vai buscando nas leituras de tarô, todos esses negócios. Eu falei assim, mas cada uma tá falando uma coisa, mas duas falam coisas parecidas, a outra não. Eu falei, e aí? Vai te deixar confusa. Eu falei, me deixa confusa? Porque cada semana é uma história diferente, é uma situação diferente. Eu falei, a gente tem que direcionar para algo que faça você se sentir bem
e que seja fidedigno. Mas é difícil. A pessoa no desespero, ela recorre a tudo. O desespero faz a pessoa querer tudo, Tudo. né? Vanessa, beleza, falamos um pouquinho de relacionamento, falamos um pouquinho da tua descoberta pela psicologia, né? Qual a mensagem que você deixa hoje para aquela pessoa que está literalmente no pior momento da vida dela? Vida financeira desestabilizada, relacionamento falido ou falta dele. Qual que é a mensagem de esperança que você deixa para essa pessoa? Primeiro, para ela não desistir da vida, porque viver é bom demais. E tenho certeza que se ela centrar naquilo que realmente ela busca, ela vai encontrar ajuda. Tem uma forma de eu abordar as pessoas nesse sentido, Jair, que a gente brinca, eu e um cliente comentamos que é como se fosse uma roda da vida, com você no centro e ao redor de você, você colocar todas as áreas da sua vida, área emocional, área de relacionamento, sexual, financeiro, família, filhos, e a partir daí nós irmos tentando alinhar, né, equilibrar todos esses pontos, religião. Então muitas vezes a gente fica tão perdido em saber por onde começar e a gente acaba desistindo, né? Sendo que pode ser que isso venha de um sofrimento já de muita longa data, porque muitas pessoas que cometem suicídio já estão sofrendo há muito tempo e às vezes quando buscam ajuda já é tarde demais. Mas, gente, não desistam de viver, não desistam da vida, a vida é maravilhosa. Eu falo que a gente busca às vezes a alegria e a felicidade em pequenas coisas, que é o que você disse. Por que as pessoas se matam por amor, né? Sofrem por amor? Então, cada um sofre à sua maneira, cada um sente da sua forma, a sua forma também, cada um tem uma intensidade. Mas isso dá para a gente controlar, né? Isso dá para a gente poder entender como funciona, como a sua mente funciona, para que a gente possa sofrer um pouquinho menos. Mas assim, é não desistir. Esse acho que é o principal, que eu coloco para os meus clientes: não desista daquilo que você quer, não desista dos seus sonhos. Acho que todo mundo tem um sonho. Muitas pessoas às vezes focam tanto, quando as pessoas chegam com um problema de relacionamento, eu pergunto: mas qual que é o seu sonho? Não tem. Ela nem consegue encontrar, né? Por quê? Porque está tão focada no rapaz ou na menina, na mulher, que não consegue encontrar resposta. Então por quê? Porque a pessoa já se colocou de escanteio. Então eu coloco a pessoa, o outro no pedestal e eu lá embaixo. Então, não desista. Procure ajuda, procure uma alternativa, procure... E eu falo ajuda porque muitas vezes não é só procurar ajuda em terapia. Eu tenho muitas pessoas que às vezes leem os posts que eu coloco e falam assim: nossa, você não sabe como você tem me ajudado. E só de ler. Então eu falo que às vezes a ajuda pode estar aí, né, de uma forma tão indireta e que a gente não percebe e não aproveita. Você falou uma coisa aí, né, no meio da sua afirmação, da tua resposta. E quando é a hora certa de deixar a pessoa aí realmente? Eu acredito que o melhor momento é quando o relacionamento ou o sentimento que você tem virou e se transformou numa dor angustiante. Porque na maioria das vezes, o Jair, as pessoas que chegam até mim, elas já passaram por psiquiatras, já estão medicadas, e tudo, né, direcionado, relacionado à relação. Então assim, eu estou sofrendo, e vai empurrando com a barriga, o negócio vai. Então a partir do momento que essa relação, né, que essa falta de equilíbrio no relacionamento, esse relacionamento que já não é mais saudável, ele passa a te afetar fisicamente também, talvez já seja a hora de você, né, ligar a anteninha e ficar antenado, porque talvez seja a hora de sair. Por que eu digo sempre assim para as pessoas? As pessoas falam assim: mas então é simples assim? Tô com problema, sai, abandona o barco. Não. Por isso que eu digo que a gente tem sempre que tentar sentar e conversar. Não tá legal? Conversa. Mas aí eu converso uma, converso duas, converso três. Então assim, eu vou conversando até quando? Então chega uma hora que a gente tem que dar o basta. É pesado. É difícil. É muito difícil, porque tem pessoas que têm muita dificuldade. Tem algumas que falam assim para mim: Vanessa, mas eu já estou afastada da pessoa, mas eu não consigo, né, deletar aqui, tirar as fotos. Eu falo: dá para a tia aqui. Falei: empresta o celular aqui para a tia. Falei: a tia tira num segundo. Falei assim, uma vez eu fiz isso com uma cliente. Ela me deu, ela falou: apaga. Ela falou: porque eu não consigo.
Falei, dá pra mim. Eu falei que em 2 segundos eu paguei tudo. Apaguei tudo, né? Deletei. Eu falei assim, deletei. Falei, agora vamos lidar aqui com o sentimento. Ela fez assim, né? Até foi um alívio. Mas é isso, né? É a gente abrir mão de algumas coisas que não vão agregar mais à nossa vida. E não agregam mais, né? Só traz sofrimento, e é um sofrimento constante. O sofrimento, ele chega a um ponto, Jair, que no início é um sentimento, é um sofrimento, e depois passa a um problema físico. Então, muitas pessoas desenvolvem quadro físico de gastrite, de problema de enxaqueca, e por aí vai. Muito esclarecedora essa conversa. Vamos partir agora para um momento de bate-bola final. E uma frase que norteia a sua vida. Ame ao outro, mas não deixe de amar a si mesmo. Uau, muito bom. Uma música. Ai, ultimamente, como eu estou ouvindo muito, não vou lembrar o nome, mas é uma do AC/DC. Não lembro o nome. Não tem problema. Mas toca direto no meu carro. O que fala essa música? Só Deus sabe. Não tem problema. Não sei. Nem se é algo bom, mas assim, toca no meu carro. Gente, eu não falo inglês muito bem, tá? Então, assim, e o povo só grita naquela música, mas é uma música que eu gosto. Não, tá bom. Música é sobre sentir, né? Então, acho que... Mas, se a gente for falar em música... tem bastante música que eu gosto. Eu não ouço muito música nacional, então, sei lá. Não sou de ouvir muito música nacional, então não vou ter nenhuma que eu gosto de letra. Tudo certo. Já aconteceu de pessoas virem aqui... sofrência. Já aconteceu de pessoas virem aqui e falarem, não tem uma música pra te falar. E tá tudo certo. Não tem. Eu gosto de todas. Só não ouço muito funk, não ouço muito essas músicas meio besteirentas, né? Porque eu tenho que ouvir que minhas adolescentes me mostram, mas assim... Mas eu gosto muito de rock, mas música em si, agora uma letra não vai vir nada, não. Legal. Em mente. E quando você for embora desse mundo aí... Ai, Jesus. Espero que demore muitos e muitos anos. Como que você gostaria de ser conhecida? O que você gostaria que tivesse lá na sua lápide? Na minha lápide? Uma vez eu fiz uma pergunta dessa para os meus meninos no seminário. Aí o feitiço virou contra o feiticeiro. Mas eu não pensei para mim, não. Eu só perguntei para eles. Eis aqui... aquela que ajudou, aquela que viveu. Eu vivi intensamente, acho que cada momento da minha vida. E viver intensamente é a chave. É a chave. Viver cada momento. Eu falei que a gente não sabe o que vem depois. Então é viver cada momento intensamente. Muito bom, Vanessa. Eu adorei sua participação aqui. Eu espero que as pessoas gostem também dessa conversa. E eu espero que você ajude muitas pessoas aí a encontrarem o seu caminho e o seu propósito. Eu espero também. Então, no que eu puder ajudar a vocês, precisarem de alguma coisa, eu sempre digo isso para as pessoas. Pode me perguntar, pode mandar perguntas, eu respondo, eu dou atenção, sou eu que respondo. E eu espero ajudar cada vez mais. É isso, Quero gente. todo mundo bem e feliz. Desejo para você muita saúde emocional, né? Isso. Saúde emocional, ultimamente, é o que nós mais precisamos. Em uma era que carece, né, de uma saúde mental. Muito. Então, fica aí a nossa contribuição, né, Vanessa? Isso. Muito obrigado pela sua presença. Jair, pelo carinho. Até uma próxima. Obrigado pelo carinho e pelo convite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.